Thank you so much. Thank you so much. Muito obrigado, muito obrigado. Tonight I'll be using these funny glasses to help me read. I broke mine, so I stole a pair from my wife to borrow to help read. Essa noite eu vou estar usando esse óculos que é um pouco engraçado, porque eu quebrei o meu, mas eu estou usando o da minha esposa para me ajudar a ler aqui. Isabella asked me to come, and Daniel asked me to come here tonight. A Isabela e o Daniel me pediram para vir aqui essa noite. And she said, I want you to speak about the love of God. Eles falaram para mim, eu quero que você fale sobre o amor de Jesus, o amor de Deus. And it's funny because I don't know that we ever talked about that before. E é engraçado porque eu não sei se a gente já chegou a conversar sobre isso antes. But this is a topic that I enjoy to try to explain. Mas esse é um tópico que eu tenho muita alegria e eu pelo menos tento gostar muito de explicar. So for those of you guys that weren't here last year, I'll tell you real quick a little bit about my background. Para vocês que estavam aqui no ano passado, eu contei para vocês um pouco sobre o meu passado, sobre as minhas experiências. So my wife and I, we met in Japan. Então, eu e minha esposa, a gente se conheceu no Japão. She's Brazilian. Ela é brasileira. So we met in 1999. Nós nos conhecemos em 1999. 26 years ago. Há 26 anos atrás. We've been doing missions here in Brazil. We just finished 8 years, so we're starting the 9th year right now. Então a gente veio de uma missão no Brasil e a gente já acabou de terminar ela e a gente está aqui agora. Right, we finished 8 years and we're starting 9. Ok. A gente terminou há 8 anos atrás essa missão e agora a gente está aqui completando 9 anos. I spent 22 years in the United States military. Eu estive 22 anos servindo no exército americano. And I went to Iraq and Afghanistan. Eu fui até o Iraque, no Afeganistão. And served there. And then when I retired, eu servi lá até eu me aposentar. And then God gave me a restaurant. Então Deus me deu um restaurante. And I use that to travel everywhere God calls me to preach the word. Então eu costumo viajar a qualquer lugar no mundo que Deus me chame para pregar. So, we're going to enter into the topic tonight. Então a gente vai começar a inteirar aqui no tópico dessa noite. The love of God. O amor de Deus. I have another title for it. Eu tenho um outro título para isso. I'll try to wrap your mind around it, maybe. Eu tô tentando agarrar a sua mente, segurar a sua mente, a atenção aqui comigo. Sentado no colo do papai. Sentado no colo do papai. Imaginava. Eu gosto desse tópico porque como eu imaginava quando eu fico tempo com Deus sozinho. I think about it like that when I go to spend my quiet time with the Lord. Eu penso assim quando eu vou ter o meu tempo de secreto com Deus. Quando you're going through your difficult time. Quando eu estou passando pelos meus tempos difíceis, ou você está passando pelos seus tempos difíceis. Or if you're going through a time where I'm feeling dry, I'm not feeling connected. Ou aquele tempo que você está se sentindo cansado, não está se sentindo conectado. I just start talking to God and I just saying, I need to connect. I need some time with you. Então eu só chego a Deus e falo assim, eu preciso me conectar, eu preciso de um tempo com o Senhor. And so we're going to start off with a few just Bible verses and things that I have here. Então a gente vai começar com alguns versículos bíblicos que eu tenho aqui para vocês. Okay? So I'm going to explain how the Bible is the greatest love story of all. Então eu quero te explicar como a Bíblia é a maior história de amor de todos os tempos. It is a story of love from the beginning to the end. É uma história de amor do começo ao fim. Yeah, there's a lot of real life throughout it. Claro, tem muita coisa real, vida real no meio disso. But we live in a real world with real life. Mas a gente vive um mundo real, uma vida real. But then when we see everything that's going on here, mas quando a gente vê tudo que está aqui, you'll start to see the points where God here is always in love with his children, with his creation. Você começa a ver todos os pontos em que Deus, ele olha com amor para a sua criação. The greatest rescue story ever. Maior história de resgate, de reconquista de todos os tempos. The Bible's not primarily a book of rules. A Bíblia não é primeiramente um livro de regras. It's a love story. É um livro de amor. Obviously, we have to read John 3:16. Claro, a gente tem que ler João 3:16. For God so loved the world. Porque Deus amou tanto o mundo. That he gave his only begotten son. Que ele enviou seu único e precioso filho.
that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. If we miss God's love, Então, se a gente perder o amor de Deus, we miss the entire story. a gente perde a história inteira. I mean, love begins in Genesis. Então, o amor começa lá em Gênesis. Let's create man in our image. Vamos criar o homem à nossa imagem. Why did God choose to create man? Por que Deus escolheu criar o homem? For relationship, Para um relacionamento, to share love with. para compartilhar amor com ele. He walked in the garden with Adam Ele in the andou, evening. ele andou no jardim com Adão. That shows relationship. Isso mostra relacionamento. When Adam and Eve were missing, he came looking for Adam and Eve. Where are you? Where are you? Quando ele perdeu Adão de vista, ele ficava perguntando: Adão, Adão, cadê você? Onde você está? Had he not cared, Ele não estava se preocupando. if he didn't care, he would have just let Adam do his own thing. Se ele não tivesse se preocupando, ele ia deixar simplesmente ele fazer o que ele quisesse. But he came back to the garden and he says, Adam, where are you? Mas ele voltou ao jardim e falou: Adão, aonde você está? Because there was a relationship there. Porque tem um relacionamento ali. Because he loved his son. Porque ele ama o seu filho. Come here. God didn't abandon humanity. Deus nunca abandonou a humanidade. Humanity ran away from God. A humanidade que saiu de perto de Deus. But love always seeks reconciliation. Mas o amor sempre traz a reconciliação. God is a God that refuses to let go. Nosso Deus é um Deus que se recusa a deixar ir embora. Who remembers the story of Hosea? Quantos aqui se lembram da história de Oséias? Algumas conhecem essa parte de Bíblia. Então, eu vou fazer uma resumo. My bad. I'm going to do a... Desculpe. Falo português, inglês também. Claro que eu posso fluir mais rápido em inglês. So I forget sometimes. So I'll do a quick resume of Hosea. Então eu vou fazer um resumo breve sobre Oséias para vocês. So Hosea was a prophet in the Old Testament. Então Oséias era um profeta do Antigo Testamento. So a prophet was someone who received direct communication from God. Então um profeta é aquele que recebe uma comunicação, um chamado direto de Deus. And he would go give those words to the nation of Israel. E ele traz aquelas palavras para a nação que necessita daquelas palavras. Right, could have been Isaiah, Elisha, Micah, any of those prophets. Oséias, Elias, Just name- Moisés, qualquer um desses profetas. So Hosea was one of these. Então Oséias era um desses. And God says, I want to show my love through your life. Então Deus falou: eu vou mostrar o meu amor através da sua vida. I want you to see this love. Eu quero que você veja esse amor. This is a love that's very powerful. Esse é um amor que é muito poderoso. More powerful than what you imagine. Mais poderoso do que você pode imaginar. It's easy to love someone É muito fácil amar alguém that likes you. que gosta de você. It's easy to love someone that returns love. É fácil amar alguém que retorna esse amor para você. When you start dating someone, Quando você começa a se relacionar com alguém, it's easy to call and talk on the phone. é fácil ligar para essa pessoa e ficar falando no telefone. And you can't wait to get off work to talk to them on the phone. E você não espera os minutos para sair do teu trabalho e ligar para essa pessoa de novo. Maybe you wake up early in the morning to have a quick conversation before they go to school or go to work. Talvez você acorde até um pouco mais cedo para ligar para essa pessoa e ter uma conversa antes de ir para o trabalho ou para a escola. You remember this time when you start to first maybe fall in love, your first boyfriend, girlfriend. Lembra desse tempo em que você começou a se apaixonar pelo seu primeiro namorado ou namorada? But what about love when somebody's not treating you well? Mas e sobre o amor de alguém que não te trata bem? What about a love when somebody doesn't quite show love to you? E que tal um amor então para alguém que nem mostra amor para você? Maybe someone that walks away from you. Talvez uma pessoa que fuja de você. What about loving someone that quits talking to you? Talvez uma pessoa que
Ignore quando você está falando. So now, if you're young and you've never been married, Então talvez aqui você é novo e nunca foi casado. maybe you don't connect with this, but I think parents might connect with this next part. Então talvez você não se conecte com isso, mas talvez os pais aqui se conectem com essa próxima parte. An older child that goes off to live their life. Então, por exemplo, um filho que cresceu e foi para sua vida. He goes off and gets a job in another city, gets married, Ele cresceu, foi para um trabalho em uma outra cidade, se casou, and you don't have as much connection anymore. e você não tem mais essa mesma conexão mais. But as a parent, you still love them. Mas como um pai, você ainda ama ele. You still love your children. Você ainda ama seu filho. And you know that they're out there living their life. E você sabe que eles estão vivendo a sua vida, ele está vivendo a sua vida. And the minute they call, Mas no minuto que ele te liga, you're so happy to hear them. você é tão feliz em ouvi-lo de novo. You're ready to go meet with them. Você está pronto para ir e vê-lo de novo. I mean, I know I'm living through this now. Eu estou vivendo isso agora. A love when somebody's not there. Um amor com alguém que não está lá. What about a love? So here's what I want to do. I don't think I've got it written down here, but 1 Corinthians 13:4. Então, eu não sei se eu escrevi aqui, mas 1 Coríntios 13, 4? Yep, 13, 13:4. 4. So remember this. If you write down one thing tonight, Então, lembre-se disso. Se você tem que escrever uma coisa essa noite, this is the Bible verse you need to memorize. esse é o versículo da Bíblia que você You tem need que to put on your lembrar, mirror. que você tem que colocar no seu You need to put espelho, in your car que você tem que colocar no seu carro, about the love of God sobre o amor de Deus. and how you can live in love. E como você pode viver esse amor. Okay. So starting 1 Corinthians 13, Então, começa lá, 1 Coríntios 13, 4 through 8. 4 até o 8. Isabela, você tem? Quem trouxe a Bíblia aí? Abre a Bíblia agora. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Wow, that's really small. Amor nunca desiste. Cadê? Amor é paciente. Love is very patient. O amor é muito paciente. Love is patient. O amor é paciente. How much patience do you have? Quanta paciência você tem? We were in line the other day at the grocery store in Rio de Janeiro. Então, a gente estava numa padaria, numa loja de conveniência lá no Rio de Janeiro esses dias. I was standing there with the pastors. Eu estava lá com os pastores. We were going back to a sítio, Então a gente foi para um sítio, a gente estava voltando para um sítio, but we had to stand in this really long line. mas a gente tinha que ficar numa fila bem grande. And we were standing there, and the lines were really long in this grocery store. E a gente estava lá naquela fila, e essa fila era gigante nessa padaria, nessa loja de conveniência. And I looked at the pastor, Então eu olhei para o pastor and I said, "Do you love? e eu perguntei, você ama? Do you have love?" Você tem amor? He said, "Yeah." Ele disse sim. And now we're waiting in the long line, okay? So I'm making a joke with him. Então a gente estava esperando naquela fila gigante, então eu estava fazendo uma piada com ele, brincando com ele. So I said, "Okay, the first definition of love is patience." Então eu disse para ele, então beleza, já que você ama, a primeira definição de amor é paciência. Porque a fila é tão grande, né? Então somos tá esperando quanto tempo aqui. É todos filas esse supermercado tá longe de 15 pessoas esperando 30 minutos para chegar lá. Entendeu? We having a test in patience A today. gente tem um teste de paciência hoje. É? But remember, patience is love. Mas se lembre, paciência é amor, To be calm in situations. para permanecer nessas situações. So let's go back to Hosea. Então vamos voltar a Oséias. So God's love was represented in the book of Hosea. Então o amor de Deus está representado no livro de Oséias. What happened there? O que aconteceu lá? Now, Hosea is a later prophet, much later after the kings.
Então Oséias era um profeta muito antes dos reis. So we've got the first 5 books of the Bible. Então a gente tem os primeiros 5 livros da Bíblia. And then we start going into all the stories of the judges. Então a gente começa a ir para todas as histórias dos juízes. And then we go into all the story of all the kings. Então a gente vai sobre todas as histórias dos reis. And then we start going into the prophets. Então a gente começa a história dos profetas. So I don't know his exact timeline, Então eu não sei exatamente a linha do tempo que ele se encontra. but Israel had been around for a pretty long time by now. Mas ele está por ali por muito, muito, muito tempo. And God says, I'm going to show my love to you right now. E ele fala, eu vou te mostrar o meu amor agora. And he asked this man of God, E ele pede para aquele homem de this Deus, prophet of God, esse profeta de Deus, to go and marry ir lá e se casar with a prostitute. com uma prostituta. That's not something we would teach in the church today, Não é algo que a gente ensinaria numa igreja hoje em dia. because you're going to have a difficult marriage. Porque você vai ter um casamento muito difícil. But God said, I want you Mas Deus disse, eu quero você, to marry a prostitute vá lá e se case com aquela prostituta. because I'm going to show my relationship Porque eu quero te mostrar a minha relação with the nation of Israel. com a nação desse mundo. Because what happened with Israel in all this time? Porque o que acontecia naquele tempo? You've got to go back to the stories from the time they left Egypt. Então você tem que voltar à história quando eles deixaram o Egito. God came and rescued them from Egypt. Deus veio e resgatou eles do Egito. He did the biggest plagues ever seen in the history of man. Ele enviou todas as maiores pragas que já foram vistas na história da humanidade. I mean, he came in as a powerful father. Ele veio como um pai poderoso. I mean, this other nation had been putting his children in slavery Essa nação tinha colocado seus filhos em escravidão. and had been abusing them. Estava abusando deles. And he came in to show his strength. Mas ele veio para mostrar o seu poder. And he destroyed the nation of E Egypt ele at that time. destruiu a nação do Egito naquele tempo. I say it like that because it said it destroyed every vine of every grape and killed every firstborn animal, those kinds of things. Eu digo isso porque ele destruiu todas as plantações, todos os animais, todos os primogênitos. Right? When the Garfaniotos, when they came through, it said they ate every green thing and nothing was left. Ele disse que quando ele enviou os gafanhotos, eles comeram tudo e nada sobrou. Destroyed the nation. Eles destruíram a nação. I mean, that's like the pandemic and all the money's gone because if all your food's gone and your animals are dead, you pretty much lost everything. É como se a pandemia viesse, você perdesse todo o dinheiro, porque daí a saúde foi embora, os animais foram embora, os alimentos foram embora. And he did that to rescue his children. Ele fez isso somente para resgatar os seus filhos. And not only am I rescuing you, but come with me because I'm going to take you to a land. E não simplesmente resgatar, mas você venha comigo, eu vou te levar a um lugar I had other people prepare for you. que outras pessoas prepararam para você. I love you so much, Eu te amo tanto, and they're so bad, e eles são tão ruins, I'm going to give you their houses. eu vou dar a vocês as casas deles. So I'm going to take each one of you, Então eu vou pegar cada um de vocês. and I'm going to give you to that house right out there. Então eu vou te dar vocês dois And aquela I'm going to casa give you ali. to that house right Eu over vou dar there. vocês dois aquela And I'm going to casa give you ali. to the house on the Eu corner. vou te dar vocês And dois I'm a going to give casa this do family aqui the canto. house over here. Vocês dois a casa aqui. You didn't build it. Vocês não construíram. You didn't sweat over it. Vocês não You didn't work for it. Vocês não And trabalharam you para didn't pay isso. for it. E vocês não pagaram por isso. Are you catching? Vocês estão entendendo? And so he says, I'm going to take you to a land. Então eu vou te levar a uma ilha, a um lugar. And he says, I'm going to give you the lands there. I'm going to give you the grape fields, the fruit fields, the wheat fields. Então eu vou te levar esse terreno, essa ilha, esse lugar, eu vou te dar o terreno inteiro, eu vou te dar as árvores frutíferas, o campo, os animais, tudo lá. And you're going to reap E você vai everything that's growing there. você vai poder ter tudo o que cresce naquele lugar. Do you know what he's saying? Você está entendendo o que ele está dizendo? Okay, now you own the pizzeria on the corner. Então ele está dizendo, vocês dois vão para a pizzaria naquela esquina. And you own the churrascaria on the E corner. vocês na churrascaria ali no lado. And you own the lavanderia E lá. vocês na lavanderia lá. When he gave the lands, Então quando ele deu as terras, all the plants had already been planted. todas as plantas já estavam plantadas. They are already full of the fruit of the land. Elas já estavam cheias e carregadas de frutas. Because he wanted to pour out a blessing upon his children whom he loved. Porque eles estavam colocando numa terra frutífera os seus filhos amados, que ele ama tanto. He said, I'm giving it to you Ele está dizendo, estou dando isso a vocês. because I love you. Porque eu amo vocês.
And all they had to do is reap it. E tudo que eles precisavam era tomar posse daquilo. So he's going to say, okay, here, this card, this debit card is for the Bank of Brazil. Então ele está dizendo, esse cartão de crédito aqui é para você do And Banco this Brasil. debit card is Itaú. Esse é do Itaú. And because remember, the animals Então se lembre, os animais, and the fruits and the vegetables and the wheat, as frutas, os vegetais, tudo. that was all the money, Era todo o dinheiro que eles all the tinham. land. Era tudo The a houses. terra, as casas. He gave them the bank accounts. Ele deu para eles literalmente uma conta bancária. Because remember, Porque lembre-se, they were able to keep a lot of the gold and the silver. porque eles pegariam todo o They ouro, kept the furniture. a They prata, kept the animals. os animais, a vegetação. That was money. Isso era dinheiro. Wow. Uau, What love that is. que amor é esse? But what did Israel do? Sorry. But what did Israel do? Mas então o que ele faria? They started to complain, Eles começaram a questionar, reclamar. reclamar. They started to complain and complain. Eles começaram a reclamar e questionar. And they even started to come against Moses and come against Joshua. Então eles começaram a ir contra Moisés e Josué. And they did this so much Eles fizeram isso tanto that God finally said, okay, you're not going to go into the promised land anymore. que Deus chegou e falou: então vocês não vão mais para a terra prometida I'm only mais. going to let your children go. Eu só vou deixar os seus filhos irem. Now let me jump Então vamos pular. because I'm trying to cover like 800 years or 1,000 years. Eu estou tentando cobrir 8.000 anos aqui. 800. 800 anos. 800 anos. And this happened again and again and again. E isso aconteceu de novo, de novo e de novo. After this, I want you to go back and read the book of Judges. Então eu quero que você volte e leia os livros de Juízes. So, the nation of Israel is finally living. We're jumping a couple of hundred years. The nation of Israel is now living in the promised land. Então a gente vai pular alguns anos, a nação de Israel estava vivendo naquela terra prometida. But what would happen is they didn't get rid of all the enemy like they were supposed to. Então, o que acontecia lá é que eles não se livraram dos inimigos como eles deveriam ter feito. So what would happen is various nations would start to attack them. O que aconteceu, então, várias nações começaram a atacar a eles. And God would raise up a judge, Então Deus levantou seu juízo, and that judge would lead them to victory and put them in freedom and in peace again. então o juízo de Deus levantou eles para o livramento e para a vitória novamente. And many times you're going to read in there E várias vezes você vai ler lá. where the nation of Israel walked with God with that judge Então, quando a nação de Israel andou com Deus sobre o seu juízo, 20 years, 30 years, 40 years. 20, 30, 40 anos. And then it says, Então isso diz: but then the people went back mas aí o povo se voltou, worshiping other gods, adorando outros deuses, prostitution, prostituição, sacrificing animals and children to other gods. sacrificando animais e até mesmo crianças para outros deuses. And then God would pull his hand back, Então Deus retira a sua mão, his hand of protection, he would take it back. a sua mão de proteção, ele tira ela. And then the enemy would start to come in and attack them and kill them again. Então os inimigos novamente vêm e voltam a atacá-los e matá-los novamente. So you can see this all through Judges, Então você vê essa oscilação por todo all through the Juízes, kings of Israel, todos os livros de reis, all through the Old Testament. todo o Testamento, o Antigo Testamento. The people would cry out, cry out, cry out, and God would respond. O povo chorava, chorava, chorava e Deus respondia. Hosea, Oséias, you will marry a prostitute, você se casará com uma prostituta and I will show my love. e eu vou te mostrar o meu amor. So then she would go out and cheat on him, Então ele iria lá e trairia ele. and God would say, go back and get her again. Então Deus falaria assim: vai lá e se reconcilie com ela. Bring her back to your house. Traga ela novamente para sua casa. Love her again. Ame ela novamente. Name the children. Nomeie os filhos. And then a little while would happen, E depois de um tempo, o que aconteceria? and she'd leave again. Ela ia embora de novo. So when we talk about love, Então, quando a gente fala sobre amor, how hard would it be to be loving someone como é difícil você amar alguém that's going to go out? que irá embora. Now, we don't know the A timelines. gente não sabe a linha do tempo exata. I don't know if she left the house for 6 months or a year, Eu não sei se essa prostituta ela deixou a casa por 6 meses ou até mesmo um ano, but she would leave the house, mas ela saía da casa, have deixava a other casa relationships, para ter outros relacionamentos, and God would say, bring her back. mas Deus falava: traz ela de volta. And I want you to love her. E eu quero que você ame ela. Love the one who hurt you.
Ame aquela que te machucou. Love the one who abandoned you. Ame aquela que te abandonou. The one who hurt you the most is the one that's closest to you in the most intimate level. Aquela que te machucou mais é aquela que mais você ama, no mais íntimo, no mais teu íntimo. And that's what God was saying. E é isso que Deus estava te dizendo. That's what you keep doing to me. É isso que você continua fazendo I comigo. keep coming back to help you. Eu continuo indo e voltando I para te keep coming ajudar. back to rescue you. Eu continuo voltando para te I keep resgatar. wanting to give you gifts. Eu continuo te dando presentes, I want dons. to pour out more blessings on you. Eu continuo te dando bênçãos e mais bênçãos. But then you always abandon me. Mas você sempre me abandona. It doesn't stop my love, though. Mas isso não para o meu I'll amor. continue to love you. Eu vou continuar te amando. But because of the sin, Mas por causa da sin, do pecado, there are consequences. existem consequências. This is a covenant of love, not emotion. Sorry? This is a covenant of love, not emotion. Esse é um amor conveniente, não é emocional, Amor de aliança não é de um... aliança, não, Ok. isso, não de sentimento. Betrayal did not cancel God's commitment. A traição não cancelou o compromisso de Deus. Hosea paid to redeem what already belonged to him. Deus pagou para resgatar aquilo que Oséias tinha com ele. What kind of love is this? Que tipo de amor é esse? Do we love like that? A gente ama dessa maneira? Or when somebody betrays us, do we cut them off Ou quando a gente é traído, a gente corta o relacionamento and then we don't talk to them anymore? e a gente não fala mais com essa pessoa nunca mais. Imagine if you had to keep taking them back. Agora imagine se você tem que trazer essa pessoa novamente, novamente, várias vezes. But parents might understand a little bit better Mas os pais, talvez, desse lugar entendam isso um pouco mais. because your kids can hurt you, Porque seus filhos podem te machucar. but you love them and you take them back. Mas você os ama e vai trazer sempre eles And de you volta a can't casa. wait for them to call. E você mal espera para eles te ligarem ou Or te you entrarem can't em wait contato for com them to você. come back and want to just sit down on the couch with you. Você mal espera o momento deles voltarem para casa e sentar no sofá Because junto they hit contigo. these ages sometimes Porque tem idades, às vezes, that kids start to act a little different. que as crianças começam a agir de uma maneira meio They get estranha. influenced by the world. Eles são influenciados pelo mundo. But the minute that they come back to Mas no mom and minuto que dad, eles voltam para o pai e a mãe, we can't wait just to sit there with them, vocês não conseguem esperar o momento deles Hug sentarem 'em, junto com você. kiss them, Abraçá-los, talk to 'em, beijá-los, falar listen com to eles, them, ouvir eles, help them. ajudar eles. It's a different love, am I right? É um amor diferente, não é verdade? Something your child does to you, you can forgive and accept. Alguma das coisas que seus filhos fazem para você, você pode esquecer e perdoar. Many times more than your spouse. Muitas vezes mais do que você pode fazer isso com a sua esposa. Sabe amor, this love. I'm trying to explain something that I don't think is explainable. Eu tô tentando te explicar uma coisa que eu acho que é impossível de explicar. How do we explain God's love for us? Como que a gente explica o amor de Deus por nós? There's another story, the prodigal son. Existe uma outra história do filho pródigo. He asked for the father's inheritance. Give me my inheritance now. Ele pediu a herança pro seu pai, falando: me dá a minha herança agora, Because I'm going to go live in the world and do what I want to do. porque eu vou viver o mundo e fazer o que eu quero. What was the prodigal son saying? O que foi? What was the prodigal son saying? That's not written, but what was he kind of saying in that gesture? O que ele estava querendo dizer com aquele gesto, com aquela ação dele? Because remember the culture. Porque se lembre da cultura. Nobody even today asks for their inheritance this early. Ninguém até hoje pede para sua herança tão cedo. But back then, Mas naquela época, in that culture, naquela cultura, you know what he was saying to his father? sabe o que ele dizia, você podia dizer para o teu pai? Just go ahead and die and give me what's mine. Ele poderia dizer simplesmente: vai, morra e me dê o que é meu. Because an inheritance comes normally after the father passes away. Porque a herança normalmente vem depois que o pai morre. It's like, I don't care about you anymore. I don't want to listen to your rules. I don't want to do what you asked me to do. Just give me my inheritance so I can go do what I want to do. Então naquele momento o que ele queria dizer é: eu não ligo mais para você. Me dê o que é meu e eu vou fazer o que eu quero. And the father was so loving and he said, okay, son. E o pai amava ele tanto que disse: tá bom, filho.
I mean, really and truly in that culture, in that time period, a father probably would have kicked his son out of there. He might even have spanked him or something. But Mas naquela época, na cultura daquela época, talvez o pai expulsaria ele de casa, bateria no seu filho, mas Jesus is telling this story. era Jesus que estava contando essa história. And he's talking about not a father of the local. Mas eles não estão falando Culture. sobre um pai daquela cultura local. He was talking about Father God. Mas ele está falando do And he Deus said, Pai. okay, I'll give you the inheritance. Então ele diz, tá bom, eu 'Cause vou I te dar love you. toda a herança, porque eu te amo. And this son went and wasted it Então ele vai lá e se perde. and did everything bad E faz tudo ruim. until he ran out of money, until he had nothing left. Até que ele perca todo o seu dinheiro e não tenha mais nada sobrando. And when he had nothing left, Então quando ele não tinha mais nada, he was still full of so much pride, então ele estava cheio de orgulho ainda. he wouldn't even go home. Ele não conseguia voltar para casa. So he decided to get a job in the local culture, Então ele decidiu pegar um trabalho na cultura a local. dirty job, a nasty job. Um trabalho terceiro, um trabalho sujo. And he started to do that job. Então ele começou a trabalhar naquilo. And he was starving. Ele estava morrendo de fome. And he hit rock bottom. E ele chegou ao fundo do poço. There was nowhere else to look. Não tinha nada ao redor para olhar. He was so far down in the well Ele estava tão profundo no poço. that you couldn't look ahead, you couldn't look behind, you couldn't look down. Ele não conseguia olhar para frente, para os lados, para baixo. And many times that's the same with us. E em muitas das situações é o mesmo conosco. We run from God and we run from God and we run from A God gente corre de Deus e corre de Deus. because we want to do it our way, Porque a gente quer fazer do nosso Our jeito, way. no nosso jeito. because we're full of pride, Porque a gente é cheio de orgulho, arrogance. arrogância. And what happened? Then he could only look one way. Então, o que acontece? A gente não consegue olhar para os lados, só consegue olhar para cima. And then he remembered, Então você se lembra, I'll go back to my father's house. eu vou voltar para casa do pai. And maybe I can go back to my father's house and just be a servant Então talvez eu possa voltar para casa do pai e talvez ser só um trabalhador. because I know I'll have food and clothing. Porque pelo menos lá eu vou ter comida e roupa. The love of God Mas o amor de Deus is never ending. nunca vai It never terminar, stops. nunca vai parar. God did not create love. Deus não criou amor. He didn't decide, well, let's create the earth and let's create animals and let's create man and then let's create Ele love. não decidiu, vamos criar a terra, vamos criar o homem, os animais e o amor. No, God was love Não, ele não criou, ele é o amor. and he created the earth and the animals and man out of his love. E ele criou os animais, a terra, o homem, através do seu amor. His love came out of him like a fountain. O amor dele saiu dele como uma fonte. God had so much love that he needed to share it. Deus tinha tanto amor que ele precisava compartilhar. So he created the heavens and the angels. Então ele criou os céus e os anjos. And he still had so much love that he said, now I'm going to create the earth and man in the physical world. E que ele tinha tanto sobrando, tanto transbordando, que ele falou, agora eu vou criar então a terra e o homem para compartilhar esse amor. Que amor isso. Que amor é esse? What the son do? He decided to go back home. O que o filho decide? Ele decide voltar para casa. Can you imagine him? He's dirty. He's torn down. The clothes are gone. The money's gone. Você consegue imaginar ele sujo, imundo, as roupas foram embora, o dinheiro acabou. Mendigo da rua. Mendigo da rua. Stay over there. And the son starts to walk home. Então o filho começa a voltar para casa. And from a long way off, E por um longo caminho, uma longa distância, the father sees the son coming home. de uma longa distância, o pai enxerga ele voltando para casa. And do you know what the father sees? E você sabe o que o pai vê? He didn't see the dirt. Ele não vê a sujeira. He didn't see the sin. Ele não vê os pecados. He didn't see the torn clothes. Ele não vê as roupas rasgadas. He didn't see the drunken nights, Ele não viu the alcohol, the women. Ele não viu as drogas, o álcool, o que ele fez. He saw his son. Ele vê o seu He filho. saw his Ele child. vê o seu filho. He saw a humbled heart.
Ele vê um coração humilde. He could look directly into the chest and see a heart that was now humble. Ele consegue olhar para dentro do coração do filho e ver aquela humildade. And from a long distance, E por uma distância longa, he saw a change in his son. ele vê o seu filho se mudando. And the father runs to the E son o pai corre até o filho and gives him a hug e and gives him a abraça o seu kiss filho. and puts a gold ring on his hand. Coloca um anel de ouro na sua mão. Ownership. Responsabilidade, Ele coloca um anel um anel. na mão do filho. Você é meu. Quando você casar, você vai colocar um anel na mão dela. Ela vai colocar sua para um relacionamento. Não posso te quebrar. Ele coloca um anel na mão do filho. Você voltar para mim, eu estou te comprando de novo, porque é ouro. Contrato meu amor é fiel. Eu nunca esqueci, nunca vai parar. Essas histórias aqui contando com Oséias, como pródigo, filho pródigo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Volta para mim, volta para mim. Quando você me abandonou. Quando você decidiu viver no mundo. Como eu posso explicar esse amor incrível, te explicar? Ele está falando, eu te amo, eu só quero um relacionamento contigo. Eu não quero seu dinheiro, eu não quero sua casa, eu só quero seu coração. Posso colocar nas minhas mãos. Eu prometo, eu vou guiar você no caminho certo. É melhor para ti. Vem com seus desejos comigo. Bring all your desires and questions to me. I will guide you because I love you. Me traga todos os seus questionamentos, as suas dúvidas, e eu vou te guiar porque eu te amo. I'm not going to hand a snake to my children. Eu não vou deixar você Uma cobra para minhas uma crianças. cobra com meus filhos. Não, eu vou cuidar das meus filhos. Eu vou... Sorry. Que amor isso? Sempre Israel traindo, pecado, prostituição, matando os filhos com sangue para os outros deuses criados no madeira, ouro, prata. Mas quando eles arrepender, volta para Deus, rasgar suas vestes, rasgar seus corações, volta para mim. E ele fala, vem, volta para mim. Eu vou te lavar. Eu vou tirar a sujeira no seu corpo, eu vou tirar a sujeira no seu coração, porque eu sempre te amo. Hosea recebe uma mulher que dorme com muitos homens, mas ele fala, volta para casa, toma banho. Eu vou colocar os novos vestes em cima de você. Vai colocar os novos brincos para você. Novos alianças para você. Esse nosso Deus sempre, nunca parou. Mas às vezes nós não entendemos o amor que dele tem para nós e somos fugir porque Satanás coloca alguma coisa nos nossos olhos e somos corre para essa mentirosa coisa que não são necessárias de nossas vidas. Que amor isso? Inexplicável. I can't explain it. Eu não consigo explicar Que amor isso? que amor é esse. You know, we have so much respect for people that live a passionate life. Você sabe, a gente tem muito respeito por pessoas que vivem uma vida apaixonada. We watch movies about it, TV A shows. gente assiste filmes, séries de TV sobre isso. But about firefighters that run into buildings to save people's lives. Sobre bombeiros que vão às estruturas queimando e salvam a vida das And pessoas. sometimes these firefighters lose their lives, E muitas vezes esses bombeiros eles perdem a própria vida, saving other people's lives. salvando a vida de outros. Okay, I'm going to go to the military because I have a lot of experience in that area. Tudo bem, agora eu vou pensar na área militar, porque eu tenho experiência nessa área. In the military, there's lots of movies, especially in America. Na área militar tem muita... Filmes de militar. Muitos filmes de tem militar. muitos filmes de militares nos E Estados somos Unidos. tem grande respeito dos caras, ou esses homens fortes, valiente, vai lá, luta, mas uma cara fica lá para parar inimigo. E o resto pode escapar.
levando os mortos, levando os machucados. The one or two soldiers stay behind to fight the enemy while the others can get away. Os soldados eles ficam à frente lutando contra os inimigos, enquanto os soldados ficam atrás, os guerreiros estavam na frente. And then we find out later Então a gente luta contra eles. that those one or two men fought as hard as they could E eles nos machucam mais forte que eles conseguem, until they died. até que eles morrem. And later on, we talk about them and we glorify them and we think what an honor it was that those men E daí depois a gente fica falando sobre esses homens que ficaram na linha de frente, a gente dá glórias por eles, a gente fica honrando eles. You know, there's somebody else who did the same thing. Sabe, tem uma pessoa que faz a mesma coisa. His name is Jesus, O nome dele é Jesus, the Son of the living God. o Filho do Deus Altíssimo. He stepped out of heaven to run into the fire. Ele saiu dos céus para ficar na frente, lutando contra o fogo. He stepped in the fire with Shadrach, Meshach, and Abednego. Ele pisou até o fogo, ele entrou na estrutura de fogo para te salvar de lá. Ele entrou no fogo com Shadrach, Meshach e Com Sedraque, Mesaque, para resgatá-los. Abednego, não sei. Bom, palavras difíceis em inglês, mas a mim não tem português, né? Hebraico. Gente, que eu te falando, Deus, Jesus que falando, eu vou lá, papai. Eu vou lá para te ajudar. I'm gonna go help, I'm gonna go teach, I'm gonna go talk. Um Deus que está falando, eu vou lá ajudar, eu vou lá ensinar, eu vou ajudar eles, falar com eles. My gosh, I have so much more to tell you. I think my time is up. Eu tenho muito para falar para vocês, mas o meu tempo já acabou. Já começando. Então, the love of God. Mas então, o amor de Deus. I don't even know where to start. Então eu não sei nem aonde começar. Shoot. I've had so many experiences at home alone with God, Eu já tive tantas experiências em casa sozinho com Deus. with the love of God just coming into the house, Quando o amor de Deus veio até minha casa, just seeking God daily eu desejava Deus todos os dias. and feel His presence come in. Eu sentia a sua presença vindo para dentro da casa. So Jesus is sitting in heaven. Então Jesus está sentado nos céus, He's up there with His Father. ele está lá com o seu pai. Do you guys remember the story in the New Testament? Você lembra da história no Novo Testamento? An owner bought some land Um proprietário comprou um terreno and he had like, I think maybe he had like grapes there or something. Eu acho que tinha uvas lá, por exemplo. Acho alguma coisa And assim. he put people in charge of the garden Então ele colocou pessoas encarregadas pelo jardim. and he said, I'll send people to go get my portion. Então eu vou enviar as pessoas para buscar a minha porção, a minha parte. And in this story, the people would go Então nessa história as pessoas vão, and the people working the land, então as pessoas que estavam trabalhando no terreno, they would beat them, eles vão lá e pegam ele, they would kill them, matam ele send them away. e mandam ele embora. And in the story, E no final da história, he said, okay, ele diz, tá I'm bom, going to send my son. eu vou então enviar o meu filho. And he'll go. Então ele vai, But they rejected him also. mas eles também rejeitaram ele. Jesus tells this story. Jesus conta essa história. So, this story, Então essa história, Jesus is sitting in heaven with his Father, Jesus está sentado no céu com seu pai. and they're looking at creation, Ele está olhando para a criação and he's like, man, we've sent this prophet and that prophet. e ele está falando assim: eu mandei esse profeta, aquele profeta, I showed this miracle and that eu miracle. mostrei aquele milagre, esse milagre, I helped them here and I helped them there. eu ajudei eles aqui, ajudei eles lá, But they killed that prophet and they tortured that prophet. mas eles mataram aquele profeta, rejeitaram aquele They put profeta, another one in jail. eles colocaram outro na cadeia. These people are not listening to me. Essas pessoas não estão me ouvindo. Son, Filho, I think it's time. agora é a hora. I think it's time that you go. É a hora de você ir. Because surely if you go, Porque com certeza, se você for, they're going to listen. eles vão ouvir. I mean, surely if you go, Eu tenho certeza, se você for, because you'll go with the full power, porque você vai com todo o poder, they'll see the miracles again, eles vão ver os milagres novamente. and they'll repent and they'll come back Eles vão querer voltar to us. para nós. And the son says, Então o filho fala: yes, Father, yes, Father. sim, filho, sim, I'll pai, go, sim, I'll pai. go. In total obedience. Totalmente obediente, ele vai. So the son, Então o filho, sitting in heaven sentado no céu, with his father, com o seu pai, who created the earth. quem criou o mundo. Remember, Jesus was there in the beginning. Lembre-se, Jesus estava lá no começo. Let us Deixe-nos create man criar um homem in our image. à nossa imagem. There's a plural pronouns Tem there. um pronome plural lá.
Jesus created the world with his Father. Jesus criou o mundo com o seu Pai. And he said, yes, Father, I'll go. E Jesus fala, sim, Pai, eu vou. So he took off his crown. Então ele tira a sua coroa. I'm going to put it right here. Vou colocar ela bem aqui. He took off his royal robes. Ele tira a sua roupa real, da realeza. Ele é um rei. Ele é um rei. Vestido como um rei. E tira suas vestes do rei. Para entrar da terra. Como ninguém. Sem nome. Ele não entra de casa de Elon Musk. Ele foi para uma pessoa carpinteiro, trabalha na mão, na obra da mão. Um esquecido, trabalhador, né? Ele não foi para Mark Zuckerberg do Facebook, Elon Musk da Tesla. Ele não foi. Ele posso. Não, eu vou aqui, esse área aqui, trabalho aqui com meus mãos. Até o dia você fala comigo, começar meu ministério. Eu vou também humilhar mais uma vez. Eu vou obedecer. Peraí. Seus filhos, você vai para... Só imaginava. Volta para casa para uma semana. E eles vão liderar a casa inteira. Liderar dinheiro, paga as notas da casa. Eles vão decidir qual comida, quando você vai dormir. Só um exemplo aqui, rapidinho. Ele foi criador, humilhado, embaixo dos pais, obedecer aos pais. Entendeu? Que amor isso! Que amor isso! He changed everything he had to come here to tell us about the love. Ele mudou simplesmente tudo para vir até He aqui e falar came sobre for amor. love. Ele veio pelo amor. Everything he did on the earth was love. For 33 years was love. Tudo que ele fez na terra por 33 anos foi amor. He healed the sick. Ele curou os enfermos. He set the captives free. Ele livrou os cativos. Those who were under the oppression of demonic oppression. Aqueles que estavam debaixo de opressão demoníaca. Everywhere he went, even the demons Até mesmo os demônios looked at him. olharam para ele. We know who you are. Nós sabemos quem você é. You're the Most High God. You're the Son of the Most High God. Você é o próprio Deus, o Filho do próprio Deus. My goodness gracious, the demons knew who he was. Até mesmo os demônios sabem quem ele é. But God's own children didn't want to recognize him. Mas os filhos de Deus aqui na terra não queriam reconhecer. Because they were blind in pride, blind in sin. Porque eles estavam cegos em orgulho e nos seus pecados. And Jesus said, I came here Mas Jesus disse, eu vim aqui so I could set everybody free. para livrar todo mundo. Because I want to change the system. Porque eu quero mudar o sistema. Because right now you need to sacrifice an animal every year Porque agora você precisa sacrificar um animal todos os anos. so that the blood, Então o sangue, life is in the blood, says the Bible. a vida está no sangue, diz a Bíblia. And we know that today through science. E a gente sabe sobre isso na All ciência your de hoje. nutrition flows through the blood. Todas as nutrientes vão pelo sangue. Life is in the blood. A vida está no So they sangue. would take the blood of that animal Então vocês tinham que tirar o sangue daquele animal to get rid of your sin, to cover your sin. para livrar vocês dos seus pecados. Because sin is death. Porque o pecado é morte. Sin is death. O pecado é morte. So I'm going to take this animal, Então eu vou pegar esse a animal, perfect animal that I animal could find, perfeito que não tem and I'm going to erros. kill that Eu vou animal, matar esse and I'm animal. going to pour the blood out Eu vou tirar o sangue to dele cover your sin. para cobrir os seus pecados, livrar você dos seus pecados. Are you following? Você está entendendo? Você está me seguindo? But the system also wasn't working. Mas o sistema também estava trabalhando. So Jesus said, I'll come, Então Jesus disse, eu vou vir. and I'm going to step in the fire. Eu vou então pisar no fogo. I'm going to step into the lion's den, Eu vou ir à cova dos leões com Daniel. and I'm going to pour out my blood. E eu vou entregar o meu sangue. I'm going to trade my crown Eu vou trocar a minha coroa for a cross. por uma cruz. I'm going to change the crown Eu vou trocar a minha coroa for a cross. por uma cruz. I'm going to pour out my life. Eu vou colocar a minha vida. Remember when it says I'm going to pour out my life, Então, se lembra quando ele fala, eu vou colocar a minha vida? he's pouring out his blood Ele está colocando o seu sangue. because the life is in the blood Porque o sangue está a vida está to no get sangue rid of sin, para se livrar dos pecados. not to cover sin Não para anymore, cobrir os pecados, but mas to erase sin. para limpar os pecados. So you can see us Então você pode ver a gente in our
garments, E o nosso sujeira, o nosso covered in mud, covered in dirt. coberto de sujeira, coberto de When we lama. use the animal, Então a gente usa o animal. the blood covered the dirt. O sangue cobre a But, sujeira. but when we have Jesus' blood, Mas quando a gente tem o sangue de Jesus, it washes us white. ele lava, It ele washes deixa a us gente clean. branco, It lava e washes deixa a us gente like limpo, snow. como neve, limpo como a neve. And Jesus says, I'll pour out my life because I love you so much. E ele fala assim, eu vou entregar a minha vida porque eu te amo muito. As same as any parent Da mesma maneira que qualquer pai, walking down the street with their children andando com seus filhos na rua, and a mad dog comes at them, e um cachorro raivoso vem até eles, you're going to step in front você vai se pisar na frente and you're going to let that dog attack e vai you. deixar o animal tocar você. And you're going to take all the brunt of that. E você vai atacar, vai receber todo o ataque. Whether it's a bear, Não importa se é A mad dog. um cachorro raivoso. you're going to let it attack you before you let it attack this pretty little girl. Eu tenho certeza que você deixaria atacar você, não essa criança. Verdade? Verdade? And you're going to get torn up. Você vai ficar todo You're machucado. going to get bitten. You're going to get torn to pieces. You're going to go to the hospital. Você vai ficar todo sangrando e vai ter que ir no hospital. But it would mean nothing Mas isso não significa nada, because you're protecting her. porque você está protegendo ela. Because there's no way you could let that animal Porque não attack tem her. nenhuma maneira daquele animal tocar ela. You'll give your life fighting that bear Você vai dar a sua vida lutando contra um urso to protect your child to get to safety. para proteger a sua filha e dar segurança a ela. Am I right? Eu tô certo ou eu tô errado? Jesus said, I'm here to protect you Jesus diz, eu And tô I'll aqui give pra my te life for proteger. Eu vou te dar a minha vida. because there's a dragon out there Porque tem um dragão lá that wants to kill, steal, and destroy que you. vai matar, roubar e destruir And você. I'm going to go E eu vou lá, and I'm going to fight the eu dragon. vou lutar contra o dragão. I'm going to step in and push the dragon Eu back vou lutar contra o dragão e empurrá-lo. so that you can have Então safety. você vai ter segurança. So he went to the cross Então ele vai até a cruz. and he says, because I love you this much. E ele fala, eu te amo tanto. And he was buried E ele estava sangrando. and went into the grave. Ele estava até aquela caverna. But it says that he took the keys of Hades and death. Mas ele pegou as chaves do inferno e da He morte. took them right out of the dragon's Ele hand. tirou diretamente da boca do He dragão. fought that bear. He fought that dog. Ele lutou contra aquele For me and for contra aquele- you. por mim e por você. This is love. Isso é amor. He poured out his life and said, I'll die in your place. Ele entregou a sua vida dizendo, eu vou You morrer no seu deserve to lugar. die. You Vo- deserve to go to hell. Você merecia morrer. Você You merecia ir deserve pro to be there inferno. with the dragon, but no. Você merecia ser morto pelo dragão, mas não. I love you and I love you and I love Eu you. amo você, eu te amo, eu te amo. And I will die in your place. Eu vou morrer no seu lugar. This is the love we're talking about. Esse é o amor que você está I'll falando. die for Eu you. vou morrer por você. I'll pay your sin Eu debt. vou pagar os seus pecados. And it's okay E tá tudo bem. because God was Father, Porque Deus é o Pai. was not going to let his son stay in the Ele earth. nunca vai deixar os seus filhos aqui na terra. Did you know how much God loves Jesus? Você sabe o quanto Deus amava Jesus? I already told you the demons recognized Jesus as the Son of God. Fala que os demônios reconheciam Jesus como filho de Deus. Did you know this earth recognized Jesus as the Son of God? Você sabe se essa terra reconhecia Jesus como seu filho, o filho de No, Deus? no, 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 no. This earth Essa terra recognized Jesus reconheceu Jesus as the Creator. como o Criador. He looked at the wind and the waves and he said, Stop. Ele olhou para a ventania e para os mares agitados e falou, pare! And they obeyed him. E eles obedeceram. He walked up to a tree, Ele andou uma árvore, uma árvore and he said, You'll produce no more. e você não vai mais produzir. And it died. E morreu. And when Jesus died on that cross, E quando Jesus morreu naquela cruz, the earth cried out. o mundo chorou. Jesus said, If you don't cry out, E ele falou, se você não chorar, these rocks will cry out. se você não clamar, You remember when as- Jesus said that? se você não clamar, as pedras vão clamar. Quando Jesus disse isso, Do you know what happened when Jesus died? você sabe o que o que aconteceu quando Jesus It morreu? said the earth grew dark, Ele colocou a terra inteira na escuridão. the earth shook, A terra estremeceu, and the rocks broke open. as pedras se quebraram no meio. The rocks cried out. As pedras clamaram. Meu Deus, nosso Criador está morrendo na cruz para esse povo. Os pedras chorando, a terra tremendo.
A vida da morte, ele entra na terra. E a Bíblia diz também, porque ele é autor da vida. E você sabe, com o Espírito Santo, o autor da vida, entra da terra. Sabe o que aconteceu? Alguma coisa preciso vive. E que aconteceu? Eles fazem as mortes santos, levantaram e entram a cidade como witnesses, Como testemunhas, como os testemunhas. Porque quando o autor da vida, morte, o Espírito dele entra na terra, agora os mortos começam a viver e andava. E Jesus está aqui hoje falando, eu sou amor para você. E você andar numa vida de morte, uma vida seco, uma vida tristeza, uma vida onde você não pode suportar mais suas lutas. Ele fala, vem para mim, porque eu tenho um amor para você ter uma vida novo em mim. Mas vem para meu amor, que eu vou dar para você, porque eu te amo. Volta para mim. Eu sei você prostrando para os outros. Eu sei que você louvando os outros deuses. Eu sei você usando seu dinheiro, recursos para coisas que não me glorificaram. Mas que você vai fazer uma decisão hoje. Você pode arrepender as coisas que você está falando, a coisa que você pensando, e volta para mim, porque eu te amo tanto. Volta para mim. Sempre a Bíblia começa até o fim falando, volta para mim, porque eu te amo. Eu sei você me traiu, mas eu te amo. Eu vou te acertar. Pródigos filhos que me abandonou, que enfocaram nas outras coisas, volta para mim. Essa é minha história de amor. E quando eu começar, eu falo, senta no colo do papai, fecha seus olhos. Eu sempre me vi, eu vi como Deus, o Pai, tão grande. Eu sentando no colo dele. Quando eu sento no colo dele, eu senti paz, confortável, alegria. Senti um abraço de amor. Eu não preciso pensar nada do mundo. Eu não preciso pensar nenhuma dos meus problemas. Eu preciso pagar de carro, trabalho. Não. Sentando no colo do papai. Do braço. E agora vamos orar. Deus, vocês podem orar assim comigo. Deus me perdoou. Me perdoar para tudo que eu falei. Me perdoou para tudo que eu pensava. Me perdoou para não amar você na maneira que você me ama. Me perdoou como às vezes eu gasto dinheiro em coisas erradas. Drogas, alcoolismo, assistindo filmes que blasfemam seu nome. Filmes que falam palavrão sobre Deus, de cristianismo. Pai, me perdoe para isso. Me perdoe como eu age às vezes, como eu grito em casa. Me perdoe como eu grito na rua. Me perdoe para a fofoca do meu irmão. Pai, me perdoe. Às vezes eu também agi igual todas essas gerações na Bíblia. Eu não mereço. Mas eu sabe porque sua graça, misericórdia, maravilhosos, dois braços, um abraço de graça, outro braço de misericórdia, abraçando de você agora. Eu falo, Deus me perdoa para tudo meus pecados. Eu quero restauração, me restaurar nesta noite, me restaurar em seu amor, me batizar na seu amor. Eu quero sentir seu amor dentro de mim. Tire esse dor dentro de mim, tire esse pecado dentro de mim, tire esse angustiado dentro de mim. Ansiedade, depressão, esse viciado que eu tenho, que vocês sabem, eu tenho dificuldade de quebrar, mas agora tira dentro de mim, tira esses raízes do passado e me enche-me com teu amor, mais uma vez, porque eu sabia, quando eu cheio do amor, eu posso derramar, eu posso transbordar, mas que eu não tenho amor, como eu posso dar amor para os outros? Pai, eu quero mostrar teu amor para meus filhos, eu quero mostrar teu amor para meu marido, meu cônjuge, eu quero mostrar teu amor para meu próximo, mas Pai, acho que eu não tenho esse amor mais. Eu lembro minha primeira vez quando eu conheço você, eu desejo quando de manhã ler minha Bíblia,
Eu gosto de acordar e cantar os himnos, glorificando você. Eu lembro à noite, eu quero vai na igreja todo dia. Eu lembro quando eu venho para você na primeira vez. Eu quero esse amor de volta para mim. Por favor, Deus,